Capítulo 1008, Espírito de Batalha de Nível Ouro. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. As 4 pedras do caos eram ilimitadas, solenes e misteriosas. Eles circulavam no ar em volta de Li-Ming, emitindo vagarosamente vagas runas de leis que se fundiam com os fracos traços fracos de energia Ongmeng ao redor. Enquanto fluíam pelo espaço, pareciam vir dos tempos antigos, trazendo com elas as mais altas verdades do infinito Dao Celestial, contendo o peso das leis arcanas. O caos representava o ilimitado, e ilimitado representava o mundo diante do céu, uma realidade sem começo nem fim. Ninguém poderia adivinhar o significado por trás disso. Além do próprio universo, ninguém era capaz de entender seus mistérios enigmáticos. Primeiro havia o vazio infinito e inesgotável, depois havia o caos primordial, depois havia a energia Yin e Yang, que mais tarde se dividiram em 5 elementos, que criaram corpos celestiais, e que finalmente deram origem a toda a vida e criação. Da nebulosa do espaço, surgiu a energia Ongmeng, uma energia que superava uma estrela em peso. Nessas estrelas, inúmeras formas de vida complexas evoluíram, crescendo e mudando. Quantas leis do Dao Celestial eram vistas nessas mudanças? Quantas verdades do grande Dao estavam contidas? Era simplesmente inimaginável. E as verdades mais complicadas também surgiram do arranjo infinito das verdades mais simples. Evolução, combinação, transformação, o processo realmente fez um louvor aos céus. Talvez até mesmo para um personagem do nível Empírio, em face de todas as leis do universo, o conjunto de todas as suas compreensões era nada mais que uma gota no oceano, simplesmente indigna de ser mencionada. E nesse momento, Li-Ming estava, na verdade, nadando em tal oceano sem saber. Era como se sua alma tivesse saído do seu corpo e sua mente estivesse nadando pelo espaço infinito. Vagamente, através de uma fraca névoa, ele podia ver o mundo cheio de um caos infinito. Essa energia do caos era vasta e infinita. Ao encher o universo, parecia sem limites e, no entanto, também parecia infinitamente pequeno, como se tudo pudesse ser concentrado em um único ponto sem volume algum. Essa ilusão absurda fez com que Li-Ming se sentisse desorientado. Mas quando ele pensou cuidadosamente, um sentimento de percepção apareceu em sua mente. Esse era o estado caótico em que o universo existia antes de ser formado. No caos, não havia tempo e espaço, não havia nada para ouvir ou qualquer coisa para sentir. Então, como algo poderia ser chamado de grande ou pequeno? Tal estado continuou por tempo desconhecido. Parecia durar por um período de tempo infinitamente longo, um período de tempo em que toda a evolução do universo poderia ser acompanhada, onde o universo nasceu e foi destruído. Parecia durar por um período de tempo infinitamente curto, um período de tempo tão curto que nem mesmo um instante poderia descrevê-lo, um período de tempo tão curto que não poderia ser descrito em palavras. Mas se era um longo período de tempo ou um curto período de tempo, neste momento, o estado caótico do universo foi dilacerado. Uma temperatura terrivelmente alta, uma explosão tirânica. Nesse momento, era como se toda a energia dentro do vasto reino dos deuses, toda a energia através do infinito universo ilimitado fosse completamente liberada de uma só vez. Mesmo o Império ou Deus Divino não seria capaz de resistir a 1/1000 de trilionésimo dessa energia. Nessa explosão horripilante, aquela energia Ongmeng que era mais pesada que as estrelas, foi realmente dilacerada. Matéria infinita, energia infinita, tudo começou dentro desta temperatura terrivelmente alta. Tudo isso saiu desse confuso estado caótico. Quando a temperatura abaixou, uma mudança milagrosa começou a ocorrer. Quando o estado caótico do universo desapareceu lentamente, tudo começou a se mover e evoluir lentamente. Esse era o caos primordial. O caos primordial era a origem da mudança. O caos primordial deu origem ao vigoroso Yang e ao calmo Yin. Assim, as energias Yin e Yang surgiram. Nessa temperatura extremamente alta, Li-Ming podia ver a energia Yin e a Yang sendo produzida. Elas eram originalmente uma única energia pura. A energia Yin e a energia Yang evoluíram lentamente para as partículas mais pequenas, partículas tão pequenas que eram 1 bilhão de trilhões de vezes menores que uma partícula de pó.
Mesmo que uma potência do reino Lorde Divino colocasse todo o seu poder sobrenatural em seus olhos, eles ainda não seriam capazes de vê-las. Mas Li Ming, que estava meditando sobre as pedras do caos através de seu espaço Longmen, na verdade era capaz de vê-las. Ele viu a energia evoluir para o trovão Yin e para o trovão Yang. As partículas que continham o trovão Yin e o trovão Yang se atraíam mutuamente, se prendendo umas nas outras e mantendo um equilíbrio delicado. Desde os tempos antigos, o Yin e o Yang não se misturavam. Se colidissem, eles se aniquilariam. Mas, nessas partículas minúsculas, o trovão Yin na verdade girava junto com o trovão Yang. Ambas as energias se complementavam, apoiando e restringindo a outra. Depois que as partículas Yin e as Yang foram divididas e agrupadas, elas começaram a se condensar, combinando-se e organizando-se em uma série de padrões que exibiam inúmeras propriedades e características. E esses eram os 5 elementos. Os 5 elementos não eram apenas 5 tipos diferentes de matéria. Pelo contrário, eles eram as personificações finais da matéria. Com os 5 elementos como base, eles poderiam ser combinados em todas as vidas e as energias infinitas do mundo. Essas eram as verdades contidas no Dao Celestial. O vazio infinito deu origem ao caos primordial. O caos primordial se dividiu nas energias Yin e Yang. As energias Yin e Yang foram transformadas nos 5 elementos, e os 5 elementos formaram toda a vida. Então esse é o caos primordial, foi originalmente energia Yin e Yang, assim como o poder dos 5 elementos. Li Ming respirou fundo, uma clareza sem precedentes aparecendo em sua mente. O Dao Celestial era incomparavelmente abstrato. Os 5 elementos poderiam ser parcialmente compreendidos, mas quanto ao que o Yin e Yang eram, e o que era o caos primordial, essa era uma ideia extremamente abstrusa e filosófica. Mesmo se um ancião supremo tentasse explicá-los, eles diriam que só se poderia entender e não colocar em palavras. Mas hoje, Li Ming foi finalmente capaz de ver que o caos primordial era a evolução do vazio ilimitado, e que o caos primordial continha as leis mais importantes desde o começo do universo. Quanto ao Yin e Yang, eles não eram ideias abstratas, mas sim partículas que existiam verdadeiramente como a mais ínfima manifestação da matéria. Yin e Yang se transformando em toda a existência não era conversa fiada. Essas infinitamente pequenas partículas Yin e Yang realmente existiam em todas as coisas. Isto incluiu as estrelas, isto incluiu montanhas e rios, mares e lagos, isto incluiu todas as pessoas do mundo. Mesmo Li Ming não era a exceção. Até as pedras do caos aqui foram formadas pelas energias Yin e Yang. Em toda a matéria, a energia Yin e Yang existia igualmente. Caso contrário, se estivessem em desequilíbrio, produziriam trovões. O trovão divino do fogo, água, metal, terra, madeira, foi assim que os 5 elementos do trovão divino foram produzidos. Embora o trovão estivesse ligado aos 5 elementos, na verdade ele não pertencia aos 5 elementos. Pelo contrário, ele era a evolução dos 5 elementos. Nesse curto período, Li Ming foi iluminado para muitas verdades. Ele viu pessoalmente a evolução do universo. Observar isso era o mesmo que testemunhar a história de bilhões de anos do universo comprimido em um breve momento. Essa experiência em si era uma grande chance de sorte. Mesmo um Lorde Santo ou um Lorde Absoluto pode não ter a boa sorte de experimentá-la. Nesse momento, a mente de Li Ming estava cheia de conhecimento. Ele sentiu seu mar espiritual tremer de repente. Uma aura limitada surgiu no mundo, acompanhada de incontáveis fragmentos de leis que transbordaram das pedras do caos e se despejaram no corpo de Li Ming. Esses fragmentos da leis foram constantemente absorvidos por Li Ming, transformando-se em runas misteriosas dentro de seu corpo. E nos céus acima do mar espiritual de Li Ming, o espírito de batalha Longmen prata acinzentado começou a se transformar. Um leve traço da forma elementar da energia Longmen se reuniu acima do espírito de batalha em forma de lança. Isso fez o espírito de batalha emitir um brilho ofuscante e deslumbrante. Esse brilho começou prata, mas lentamente começou a se misturar com uma luz dourada. Com o passar do tempo, mais e mais luz dourada apareceu, tornando-se mais brilhante e em maior quantidade até que engoliu a luz prateada completamente.
Nesse momento, o espírito de batalha em forma de lança dentro do mar espiritual de Li Ming finalmente se transformou de prateado em dourado cintilante. Após um longo período de acumulação, seu espírito de batalha finalmente rompeu o gargalo da perfeição do nível prata e se tornou um espírito de batalha de nível ouro. Um espírito de batalha de nível ouro poderia ser projetado no mundo e formar um espaço da vontade. Nesse ponto, um espírito de batalha teria um efeito tremendo na força de combate de alguém. Um espírito de batalha de nível ouro não era mais apenas um método de ataque de apoio, mas também poderia ser usado como um método de ataque principal. No entanto, o espírito de batalha de nível ouro de Li Ming era diferente do de um artista marcial comum. Não era dourado brilhante e cintilante, mas tinha uma cor escura da energia Ongmeng fundida a ele. Era dourado escuro. O espírito de batalha dourado escuro continha uma aura antiga e limitada. Essa era a atmosfera do caos. Como Li Ming havia percebido as leis do caos, seu espírito de batalha Ongmeng continha a aura da energia Ongmeng que era muito mais vívida do que antes. Devido a esse atributo especial, o espírito de batalha de Li Ming, que estava apenas na formação do nível ouro, mas na verdade era muito mais poderoso do que um pequeno espírito de batalha comum no pequeno sucesso do nível ouro. Um artista marcial com um mero cultivo na sexta etapa da destruição da vida, na verdade, tinha um espírito de batalha comparável ao de uma potência do reino da transformação divina. Essa conquista não poderia sequer ser descrita com as palavras gênio monstruoso. Nesse momento, quando Li Ming se lembrou do pergaminho de jade que a fada Feng havia lhe dado, ele sentiu como se todas as verdades dentro dele fossem facilmente vistas e compreendidas. Na verdade, as leis do caos não estavam diretamente relacionadas às leis do fogo. Mas as leis do caos eram abrangentes. Do tempo, espaço, yin e yang, os 5 elementos, estrelas, vida, tudo isso estava incluído nas leis do caos. Esse era o universo originado do caos, e toda a matéria e energia dentro do mundo era parte do universo. O caos foi a base do universo. Uma vez compreendido, isso era o mesmo que apreender a própria natureza do universo. Não era exagero dizer que, a partir desse momento, Li Ming havia realmente entrado no panteão divino das leis da origem do universo. Quanto a todos os outros gênios, eles eram mantidos do lado de fora da porta, esperando ansiosamente pegar os pequenos fragmentos de leis que transbordavam deste panteão divino das leis. Enquanto eles estavam felizes e complacentes com suas próprias realizações, Li Ming estava na verdade nadando dentro do panteão divino das leis, iniciando sua jornada para compreender a origem do universo. Essa era a essência da disparidade. Essa diferença não se manifestaria obviamente no começo, mas com o passar do tempo, a distância entre ele e os outros começaria a se tornar cada vez maior. Nessa época, Li Ming realmente iria para o pico das artes marciais. Quanto a outros gênios, incluindo até o talento de uma vez a cada milênio Liang e Weber, eles teriam, no máximo, a garantia de se tornar alguém como um futuro mestre do palácio de um dos palácios filiais do clã de Fênix Ancestral. Quanto a se tornar um Lorde Sagrado e se tornar o governante do clã da Fênix Ancestral, eles teriam que fazer um enorme esforço. Nesse processo, se a mente, mentalidade, vontade, destino ou a força deles caírem apenas um único pequeno ponto, eles fracassarão. O tempo passou lentamente. Sem saber, Li Ming já havia estado na Torre de Totens durante um ano inteiro. Nesse ano, ainda havia muitos fragmentos de leis dentro das Pedras do Caos. O que Li Ming conseguiu absorver foi apenas uma pequena parte deles. Ele ficava suspenso no ar como antes, resistindo ao batismo de fragmentos de leis. E fora da Torre de Totens, muitas grandes mudanças estavam ocorrendo mais uma vez. Bai Daong, Lu Xiaoyun e Yang Eric Xiao Shaobai completaram seu segundo período de reclusão na Torre de Totens. Agora, eles estavam todos treinando dentro dos 18 infernos de chamas. Eles já haviam terminado 2 rodadas de reclusão dentro da Torre de Totens, mas quanto a Li Ming, ele não havia terminado nem a primeira. Após o segundo período de reclusão, os discípulos no reino da transformação divina, como Bai Daong e Lu Xiaoyun, não tiveram uma grande mudança. Isso também era o esperado.
Em seu reino, levaria muito tempo para perceber as leis, e eles teriam que fazer isso de maneira ordenada, passo a passo. Querer aumentar rapidamente sua compreensão das leis em 1 ano ou 2 era na verdade impossível. No entanto, Yan e Eric Xiao Shaobai fizeram um